Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Vai começar agora mais um bate-papo, mais uma troca de experiência com uma empresa que já vem inovando na área de transporte, Guilherme. Mais um case de sucesso. É isso aí, vocês vão saber quem são já, logo após o nosso intervalo comercial. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Aqui a música é levada a sério. Nós formamos cantores e instrumentistas preparados de verdade. Também trabalhamos com canto tradicional, com técnica, afinação e respiração e também com o canto full voice. A metodologia Full Voice é um planejamento focado em performance, potência vocal e preparo para o palco como The Voice, Multishow, Ídolos e Sony Music Gospel. Também trabalhamos com aulas de bateria, contrabaixo, violão, teclado e piano, do iniciante ao avançado. Se você quer desenvolver o seu talento com acompanhamento profissional, essa escola é para você. Vem para Timbres Music! De volta aqui, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos e o Guilherme vai fazer a honra de convidar esses irmãos. Vamos chamar eles que têm uma pequena diferença de idade entre eles, nenhuma intriga, nadinha, né? São companheiros de vida e de trabalho, Diogo e Beatriz Bairral. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bom? Tudo Como bom. vai? Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, vamos apresentar essa empresa aí. Muita gente já conhece, mas nós vamos explicar um pouco de como surgiu, né? Como é que é o desafio hoje de fazer ainda transporte de pessoas, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Carregar galera aí para ir para o trabalho todos os dias. Mas vamos lá, sejam bem-vindos, Diogo. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Diogo e Beatriz, eu acho que muita gente já conhece aqui na Vila. Salomão, assim, a nossa história aqui na Vila... Eu vou te interromper, eu fui até deselegante, Guilherme. Deve ter começado com a Beatriz, né? Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Né? Muito obrigada, boa noite a todos que nos assistem. Agora vamos lá, já refeito. A gente chegou aqui em Vila dos Cabanos em 1991. A gente foi criado aqui quando a vila ainda era uma vila, né? E aí a gente acompanhou todo esse desenvolvimento aí da vila. Eu, aos 18 anos, comecei a trabalhar na indústria aqui local e, consequentemente, comecei a trabalhar para fora do estado, acompanhando obras Petrobras pela área que eu me qualifiquei, que foi na inspeção de solda. Então, em 2017, Salomão, eu estava em Recife numa obra da Petrobras e a obra acabou. E aí eu falei para minha família, temos que ir embora para outra obra. E meu filho falou, eu não quero mais ir, eu quero ficar aqui. E aí eu vi que estava começando a afetar as crianças essa questão de estar mudando toda hora de cidade atrás de obras. Então, com a minha esposa, eu conversei com ela e falei, não, vamos voltar para Barcarena para a gente poder ver se a gente firma lá e fica lá. Quando eu vim, passado um tempo, trabalhei numa empresa de um amigo nosso aqui, que é o Vitor da Fontaine, e aí surgiu uma oportunidade da gente iniciar no ramo do transporte com a Setline, do Bruno Marques, que é o diretor atual da Setline. E aí foi onde iniciou, chamei a Bia para a gente conversar, tivemos a ideia mais ou menos ali, vamos avançar, a gente já vinha conversando, tentando empreender em alguma área, e aí surgiu essa oportunidade e a gente resolveu dar o pontapé inicial aí inicialmente Bairral Transportes, né? Isso, transportes e locações. Era inicial Bairral Transportes e Locações, hoje transformada no grupo Bairral, mas voltada hoje para a parte de locação de equipamentos.
entendeu? E a Bia, No meu caso, eu nunca fui, né, de rodar. Eu sempre vim para a Vila, como eu falo. Eu sou paraense por tempo de contribuição. Fiquei aqui basicamente, cheguei aqui com 1 ano e vivi aqui basicamente toda a minha vida. Então, me criei aqui, estudei nas escolas, fui para Belém, fiz minha faculdade, voltei. Comecei a atuar junto com a minha mãe, que é advogada também aqui há muitos anos. E aí assumi o escritório e comecei na área de advocacia. Mas sempre tive um lado meio que empreendedor, de querer fazer alguma coisa, montei alguns outros negócios antes, coisas pequenas assim, mas que não me fizeram realmente me doar tanto. Sempre tive uma carreira estável dentro da advocacia, porque segui os passos da minha mãe, né? Toda a trajetória que ela iniciou, então eu apenas dei continuidade. Então tinha essa estabilidade já, né, dentro da minha profissão, em que pede ser uma profissional autônoma, e isso também tem as suas nuances, principalmente financeiras. Mas aí, justamente, meu irmão veio, foi nesse período que ele veio para cá, justamente com esse objetivo de estabelecer laços, né, conseguir ter uma estabilidade para a família e tudo mais. E aí eu também tinha essa vontade de empreender, fazer algo diferente, né, dentro da cidade. Eu sempre trabalhei na área trabalhista, né, na advocacia. Então, eu sempre imaginei, se eu tiver uma empresa, como eu vou estar, né? Eu sempre trabalhei muito advogando para reclamantes, então para o colaborador, para o funcionário. E eu sempre me imaginei, e se eu estiver do outro lado, como eu vou me portar? O que eu posso fazer para melhorar, entendeu? A empresa está atuando de uma forma que eu acredito, porque eu vejo sempre o lado do trabalhador que chega até nós, e a gente às vezes não vê as dificuldades também, né, do empreendedor, do dono, mas vim com essa perspectiva de quero fazer diferente, quero trazer a minha bagagem para também dar a minha impressão, né, nesse novo projeto. E aí foi assim que surgiu. A gente conversou, eu lembro que a gente comprou os nossos primeiros ônibus, foi lá de Minas Gerais, uns ônibus usados, já meio velhinhos. Mas aí foi o start, a gente começou bem pequenininho e correndo atrás, e foi seguido, e dando certo. O Diogo, você que rodou várias empresas aí, né, previamente, a Bia que estava aqui já em outro ramo completamente diferente. Como que foi para vocês juntarem essas duas ideias, você de um ramo, ela de outro, para formar essa empresa, também ver a questão na época de que foi fundada a Bairral, da oportunidade que havia no momento dentro do município, nessa questão que vocês investiram? assim, Guilherme, é bem legal assim, a pergunta, porque a minha bagagem é mais operacional, dia a dia, a obra, lida ali em contato com o funcionário, a operação em si. E a Bia já é mais a parte administrativa da empresa, financeira. Então, assim, a gente deixa muito bem dividido hoje o que cabe a cada um, entendeu? Eu fico na área de operação, então eu tenho as minhas demandas operacionais, e a Bia na área financeira e administrativa. Então, quando alguém tenta entrar no espaço de alguém, fala, ó, e aí, dá, não dá? Como dá uma é? licença aí, dá uma então, licença dá aí. licença aí, o que você acha disso? Então, a gente troca muita ideia nesse sentido e respeita muito o espaço de cada um, entendeu? E na época que a gente abriu a empresa, e até hoje, na verdade, o município vem aquecendo muito em relação a serviços, a obras, a demandas. Então, a gente está num momento assim, muito promissor para o empreendimento local, né? Então, está tendo muita oportunidade, está tendo muitos projetos. A questão aí da termoelétrica agora que a gente está vivendo, então, assim, estão tendo muitas oportunidades para a gente empreender aqui. Só que a gente tem que fazer com o diferencial, fazer como a Bia falou, com a nossa marca, deixando a nossa impressão, a nossa cara. Eu acho que, complementando um pouquinho, eu creio que muito do que a gente conseguiu fazer, acho que é justamente isso. Foi uma junção de
pontos fortes, né? O meu irmão, eu sempre falo assim para ele, que ele é a cara da empresa, que ele chega, ele vai, conversa, tem essa parte, né, mais operacional. E eu já sou a mais discreta, eu gosto de ficar no escritório, trabalhando, não sou muito. Então, eu sou mais meticulosa ali, acho que até mais receosa em alguns momentos, de dar grandes passos que qualquer negócio precisa. E às vezes ele me arrasta um pouquinho, não, vai dar certo, vamos, se joga. E eu, calma, aí a gente Ela vai... tem medo de fazer conta, eu não tenho muito medo de fazer conta. Então eu falo, vamos que vai dar, vamos comprar, vamos fazer, então eu tenho que ficar puxando ela. E aí a gente fica lá, e aí estamos encontrando o nosso meio termo ali de andar, de conseguir tá caminhando e crescendo. O legal é que justamente isso aí que dá certo. Né? Imagina, se for os dois que são investidores ou os dois que seguram, aí não vai, Exatamente. né? Isso acontece, acho que em toda parceria, né? Em toda... Com certeza. Mas isso faz parte mesmo do negócio. A pergunta hoje, fazer transporte, mais uma vez, é um negócio de muita responsabilidade. Imagina um motorista que está carregando ali as 40 pessoas, 44, 46 pessoas, né? Hoje vocês fazem capacitação, treinamento com essa galera de vocês? Como é que isso funciona dentro da By-How? Assim, Salomão, de 2019 para cá, a gente iniciou e viveu muito essa questão do transporte corporativo aqui para as empresas, tá? E aí, com o decorrer dos anos, hoje a empresa, o transporte corporativo é muito em segundo plano, tá? Hoje o nosso principal foco está sendo o quê? Locação de equipamentos, terraplanagem, prestação de serviço, entendeu? O transporte corporativo, na verdade, ele mais para frente vai até deixar de existir. Mas o que você está falando e pontuando aí é muito importante. É uma cobrança em cima, assim, muito forte em relação a você estar levando vidas para trabalhar, levando vidas para voltar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem sim que ter investimento em relação aos profissionais que atuam com a gente fazendo o transporte dessas pessoas, né? Esse ano, inclusive, a gente lançou um programa que é o Qualifica Mais, dentro da empresa, voltado para os nossos funcionários. Legal. Então, a gente pontualmente tem isso para N setores, tá? Por exemplo, amanhã, algumas funcionárias nossas vão para um curso que vai ter lá em Belém, NR1, que está agora sendo implementada, a exigência, né? Os riscos psicossociais para os funcionários. E aí eles vão fazer essa qualificação de um dia sobre, né, patrocínio da empresa, para poderem estar lá, enfim, trazerem, agregar esses novos conhecimentos que é necessário, vai o nosso time de HSE, o nosso time de processos para trazer. Fora isso, a gente tem uma parceria muito grande, e aí tem que falar aqui com o sindicato, o Sintrobatins, que junto com o SESC Senat, também com a gente faz uma parceria de disponibilização de muitos cursos, e a gente também está, curso, agora eu esqueci o nome, mas é auxiliar administrativo, que tem na realidade vários tópicos. Então, recorrentemente, a gente está conseguindo também oportunizar. Ontem me chegou um e-mail, vai estar disponibilizado também um curso de Jovem Aprendiz. É um curso de 3 anos, com 200 horas aula, que é para todos os filhos dos colaboradores que quiserem participar, né, se inscrever e realizar. Então, assim, a gente tem essa preocupação, a gente já busca isso, né, dentro dos nossos contatos, dentro daquilo que a gente consegue agregar dentro da estrutura da empresa, porque, de fato, é algo muitíssimo importante, é algo que traz uma diferença na vida, eu acho que do colaborador, dele ser valorizado, né, dele ser qualificado, porque eu acredito que a empresa é essa composição de todo mundo que trabalha nela. Então, se a gente tiver essa valorização, se nós tivermos funcionários qualificados, nós vamos conseguir entregar um trabalho para os nossos clientes de maior qualidade. Legal. Mas quando a gente vai no primeiro bloco de comercial, nós estamos aqui com o Diogo e Beatriz By-How, do Grupo By-How,
né? Daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre essa empresa e a importância do transporte aqui no município de Barcarena. Se você respira música, aqui é o seu lugar. Na Hot Place, você encontra instrumentos musicais, equipamentos de som, acessórios profissionais e tudo o que precisa para elevar o seu som a outro nível. Violões, guitarras, teclados, baterias, microfones, caixas de som e uma linha completa para músicos iniciantes ou profissionais. Qualidade, variedade e aquele atendimento que entende a sua paixão. Hot Place, o ponto quente da música. Venha sentir essa vibração. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Voltando aqui, estamos com Diogo e Beatriz, você que acompanha aí o nosso programa. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, enviar para várias pessoas que ainda não assistem a gente. Mande lá o link, é muito fácil, você pega na setinha aí que tem o vídeo, só clicar nela, manda pro WhatsApp aí naqueles milhões de grupos, né, que todo mundo gosta de ter esses grupos gigantescos. Mas a gente estava conversando aqui e vocês mencionaram que a Bairral não está mais tão atuante nessa questão do transporte de pessoas e agora está partindo para novos rumos. Exatamente. E novos focos, né, de trabalho. Quais são esses novos focos? Se tem algum destaque que vocês poderiam falar para a gente? Alguma máquina nova, algum serviço especializado está sendo colocado no mercado que é, querendo ou não, um diferencial da Bairral no momento? Guilherme, assim, a gente, como a gente trabalhou anteriormente na área da Hidro, a gente enxerga muitas possibilidades de melhorias para poder atender. Hoje que eu acho que o nosso principal cliente é a Hidro, entendeu? E a gente conseguiu enxergar uma oportunidade de trazer uma máquina. A gente hoje está com ela na Hidro em operação, é uma escavadeira anfíbia teleoperada. Como que a máquina funciona? O operador fica de dentro de uma van, com cockpit de operação, com televisões, operando a máquina dentro de um canal, no caso no DRS da Hidro, evitando assim possíveis acidentes e qualquer consequência que tenha com a mão de obra, entendeu? E a gente trouxe inicialmente como um contrato teste para poder ver o desempenho da máquina, então a gente apostou nisso, vamos trazer, vamos apresentar que vai dar certo. E aí a gente entrou em contato com o pessoal da Hidro, eles apostaram na ideia também junto com a gente, fizemos um contrato teste, performou muito bem o equipamento e hoje ele foi convertido em um contrato com a Hidro direto, que está hoje atendendo a eles, entendeu? E em um segundo momento agora... Eu queria só, a gente não perder o raciocínio, para quem não entende, Guilherme, como é que é a bacia lá, né, de Rejeito, da Norte, já foi só lama, sim, né? Já foi só lama. Hoje não mais, né? Hoje é uma mistura de líquido e lama, né? Porque ela é feita agora com filtro, é um filtro prensa e tal, que tira a água e divide o sólido e tal. Isso. Então é um trabalho que é de muito risco, né? Sim. E que essa forma de operação, para quem não entende, vai consertar com certeza resguardando a vida mesmo de quem está ali operando. Porque, para quem não sabe, ainda esse líquido que está lá tem um teor de soda muito alto. Risco de morte. Exatamente. Então, a menor oportunidade de contato que você tenha é o aceitável por eles. Então, evitam muito isso. E a gente agora também trouxe a questão da pegada da sustentabilidade. Então, a gente está hoje na nossa garagem lá com um caminhão basculante elétrico e um caminhão pipa elétrico, que a gente vai entrar também para operação com eles agora, está em fase de vistoria,
instalação dos totens de carregamento, e a gente está apostando muito que vai dar certo também. Temos um outro contrato teste em andamento para o caminhão-pipa e vamos entrar com o caminhão basculante para essa nossa operação da anfíbia, que é o transporte do material para o destino já de descarte dele. Então a gente está apostando nisso, é nisso que a gente aposta, em inovação, é uma maneira da gente se manter em evidência, apostando, claro, na sustentabilidade, acreditando, levantando a bandeira do verde aí, do correto, e eu acho que é esse que é o diferencial. A gente tenta dar essa cara aí que a gente pode fazer e fazer de uma forma eficiente e diferente. Eu acho que é a busca, né, de novas ferramentas para processos e problemas que, né, normais do dia a dia, que já existem, mas com outro olhar, com um olhar que a gente consegue agregar. Hoje o mundo está em constante evolução, então trazer essas novas tecnologias para trazer um melhor aproveitamento, trazer uma segurança maior para os nossos funcionários, trazer um impacto menor para o nosso meio ambiente, porque a eletrificação, né, dos veículos é algo que a gente vê que não vai voltar mais. Então, claro que para veículos, né, de grande porte, a gente precisa ter uma estrutura maior, né, para conseguir comportar, ainda mais que a gente está falando dentro de uma planta, mas a gente vê que se a gente não chegar, daqui a pouco outro vai estar chegando, porque o futuro é esse. Eu acho que a COP30 ela abriu esse caminho aí, abriu esse espaço para quem não entrava pode ficar de fora. Eu acho que é interessante. A gente sabe que, com certeza, o investimento numa máquina elétrica é totalmente... chega a ser, não sei se o dobro, não sei como é que funciona hoje. É o dobro. É o dobro. Mas a economia que tu vai ter em combustível também. E manutenção também. Manutenção, né? São vários fatores. Então, e eu acho que o principal, a sustentabilidade. sim, eu acho assim. Emissão de gases a menos. Né? Não foi um gasto, foi um investimento. Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma. E o mercado está aí justamente para mostrar que o verde é importante. Sim. Né? Essa marca, né? Esse carimbo aí, não só as duas empresas maiores aqui, que é o Brasil Norte, que tem o selo né, de verde. E vocês apostam muito nisso, porque a Noruega também, né? Os países de primeiro mundo, tudo está investindo demais nisso. Sim. Então, vocês estão no caminho, né, Guilherme? Mais do que certo, né? Mais do que certo. Então, a gente, sem combinar, viemos de verde. Tá vendo? Sem combinar. É isso. E não só em equipamentos que a gente aposta, enxerga também melhorias e que vai dar certo, e em pessoas também. Tá? Hoje a gente já tem o quê? 2 anos que a gente chamou o Marinaldo para fazer parte. Isso. Então, assim, na época ainda que éramos funcionários, a gente conversava muito, eu e o Marinaldo, ele trabalhava como gerente numa empresa, eu trabalhava em outra, e a gente vinha conversando, e chegou num determinado momento que eu chamei ele para conversar e falei, cara, vamos cair para dentro? Vamos fazer parte da equipe? E aí ele topou, comprou a ideia, veio para a gente para participar. Hoje ele é um sócio gestor nosso, entendeu? Fazendo parte também do dia a dia, das ideias, das novidades, entendeu? Então a gente também apostou nessa parceria e hoje o Marinaldo faz parte também do Grupo Bairral junto com a gente. Pô, legal. Então é isso aí, investir em equipamento, investir em mão de obra, investir em parceria. Sozinho ninguém cresce. Claro, com Exatamente. certeza. A gente precisa sempre estar nos ajudando. Não tenha dúvida. Mas, Gui, Tá com dúvidas? Eu queria saber da Bia, que a Bia não falou muito ainda. Tá se soltando. Não, mas eu te falei que eu fico sei. mais aqui, Mas quem é o falador é o Diogo. O Diogo falou pra gente e ficou claro aí dessa experiência que teve fora, né? Que ajudou muito a abrir as ideias para investir, trouxe esse know-how aí junto com o sócio, amigo aí, o gestor também, de vocês estarem gerentes em empresas prestando mais ou menos o mesmo serviço. Mas para ti, como que foi e está sendo esse aprendizado também, você que é de uma área completamente diferente, né? De formação,
mas como que você acha que você está performando nesse mercado novo para ti, que já não é tão novo, que você já está atuando, mas como que você tem se autoavaliado aí na questão de gestão, né? Que gestão, gerir não é fácil, né? Então, como que está sendo o seu dia a dia de todo o seu conhecimento e sabedoria na área jurídica sendo aplicado também agora desse outro lado, né? Sim. Você falou, como quero estar do outro lado? Isso, exatamente. Bom, como eu tinha falado antes, eu já tive alguns negócios, pequenos negócios, nada no nível, no tamanho da Bairral, mas foi lá que eu comecei a ter meu primeiro contato, né? Sendo empreendedora, sendo dona, gestora, enfim. Mas aí surgiu a Bairral, eu falei assim, a gente começou pequenininho antes, eu lembro igual. A gente começava a fazer, eu cuidava dali do financeiro, a planilhazinha, era tudo muito... quais são as contas do dia? Tem uma conta. Não, hoje não tem conta nenhuma para pagar. Então, era muito tranquilo. E aí, foi crescendo. Primeiro funcionário, tanto que a empresa começou no meu escritório de advocacia. A primeira funcionária veio, a gente pegou uma mesinha, colocou ali do lado da minha, e aí ela trabalhando e eu trabalhando aqui, me dividindo entre a advocacia e a empresa. E aí, segunda funcionária, mais uma mesinha aqui do lado. Terceira funcionária, opa, não tá dando mais, peraí, vamos para uma outra sala aqui, vamos ajeitar. E aí a gente foi crescendo. E fui começando, de fato, a aprender a gerir pessoas, processos, a entender... a entender que nem sempre a gente consegue... Acho que esse foi o meu principal ensinamento que eu tenho durante esses anos, que não dá para fazer tudo sozinha. Eu, como advogada, sempre trabalhei por mim. Então, eu não dependia de ninguém, eu fazia minhas peças, eu fazia a audiência. Então, tudo era só o meu trabalho que era feito e o que eu entregava era resultado somente do meu esforço. E com a empresa, a gente começa a entender que a gente é um conjunto, que a gente tem que trabalhar com os nossos colaboradores, motivar, liderar, entender que cada pessoa tem o seu formato, tem a sua forma que a gente tem que lidar e tentar trabalhar as suas qualidades e os seus defeitos para conseguir extrair o melhor que tiver. Então, eu acho que durante esses 6 anos, um pouco mais de 6 anos que a gente tem de empresa, esse processo foi muito enriquecedor. Hoje, realmente, a empresa ela está numa dimensão, num nível bem grande e que, óbvio, de vez em quando a gente se assusta, a gente pensa, nossa, já está tão grande, a gente já depende de tantas pessoas. Às vezes eu tô passando na rua, né? Aí eu olho um funcionário com a camisa da empresa, com o uniforme da empresa, eu falei assim, gente, eu não sei quem é essa pessoa. No início a gente sabia todos, porque eu tava ali trabalhando na admissão, pegava fotinho, e a gente sabia todo mundo que estava lá dentro. E a empresa foi crescendo e a entender que os processos, eles têm que ser delegados, eles têm que ser geridos, que cada um tem o seu papel na participação, né, dentro da empresa, e que a gente tem que começar a, como gestores, de fato, gerir. De fato, entender que existem os processos que a gente tem que alimentar, que a gente tem que cobrar, para que tudo flua de forma eficiente. Então, acho que ao longo de todo esse período foi isso. Entender que a empresa não vai rodar de toda forma se só eu trabalhar. Então, eu preciso de todos os meus colaboradores junto comigo para que ela funcione de forma eficiente. Beatriz, tu falaste um negócio interessante e aí fica uma pergunta. Tu já esteve do lado do trabalhador, né? Hoje tu é empresária. Se amanhã um funcionário teu achar que está sendo lesado e jogar você na justiça. A gente Olha, ainda não Salomão, teve, né? A gente olha, ainda não Salomão. teve. Mas olha só que legal, 6 anos de empresa a gente não teve Não, mas eu digo nenhuma assim, causa contra a ainda. gente espera que nunca aconteça. Não, né? olha. Mas você sabe que as pessoas são assim, não, cara, não dá, porque assim,
O cara tá do teu lado, eu já vi muito isso, grandes Sim. empresas, tá? O cara tá dando sangue do teu lado. Aí, por algum motivo, fica aborrecido. Aí, meu amigo, esquece. Mas eu acho que isso, Salomão, por ter trabalhado tantos anos com colaboradores, com ex-funcionários frustrados, enfim, a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, muitas reclamações trabalhistas, assim, a maior parte é o básico que o empregador deixa de fazer. Pagamento de rescisão no prazo, pagamento de salário, entendeu? Assim, a maioria das vezes é o básico, que a gente consegue fazer porque é o mínimo que, de fato, a gente tem que fazer. Óbvio que existem situações excepcionais. Como o Diogo falou assim, a gente não teve reclamação trabalhista, mas a gente teve uma, mas que era para pedir o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, porque ele queria tirar e ele viajou. E ele nunca... É para aposentadoria, né? Isso. E ele não entrou em contato conosco, mas a advogada, ele estava em outro estado, aí já entrou logo com a ação, mas aí a gente apresentou tranquilo, não houve nenhum tipo de estresse ou, enfim, risco jurídico, né, por causa dessa demanda. Fora isso, nunca mais tivemos nada. Mas, como eu ainda atuo, né, na advocacia, conversando com meus colegas, eu falo, de vez em quando, eu sei, uma hora vai aparecer, porque a gente não é imune, por mais que a gente trabalhe sempre da melhor forma, tentando não gerar nenhum tipo, né, de risco trabalhista, a gente sabe que, inevitavelmente, isso, em algum momento, vai acontecer. A gente está crescendo, o nosso quadro de funcionários está aumentando, e sim, existem pessoas que são mais propensas a entrar com uma reclamação e outros funcionários não. Mas isso também é a critério, eu acho que de cada um. Se a pessoa acha que tem algum direito que não foi respeitado, é o direito dele entrar. Perfeito. E isso não tem problema nenhum. Que nem eu falo, pelo menos a empresa não vai pagar honorários advocatícios, né? É menos um custo. Era justamente a pergunta que eu ia te fazer. Ela não vai cobrar. Será? Ela não vai cobrar. Assim, você é empresária e também advogada da empresa. Exatamente. E eu estava conversando ontem com a minha mãe em relação a isso, de que, de fato, muitas coisas acontecem pela falta de orientação jurídica dentro da empresa. Erros básicos. E que quando eu estou lá dentro, normalmente as meninas do RH e tudo mais de processo, e essa situação aqui, o que a gente tem que fazer e tal? Não, é assim, tem que fazer assim, documenta dessa forma, tem que ser assim, explica para o colaborador que é dessa forma, se ele tiver... Então, assim, às vezes são coisas básicas que o empreendedor, que o dono deixa de fazer por simples desconhecimento, por não entender que ele pode estar fazendo tudo certo, mas do jeito que ele está fazendo, ele não está se respaldando documentalmente. Então, isso pode gerar um risco para ele lá na frente. Ônus, né? Mas, assim, o que a gente percebe que pode ser mal orientado. Né? Pode ser, de repente, ele tem até uma assessoria jurídica. Talvez ela não seja tão boa, talvez não seja a área, né? De repente pegou um cara lá que ele é civil, mas tá ali para quebrar um galho e não entende dessa parte trabalhista, que é outra dinâmica dentro da advocacia. E o que eu busco é contribuir de alguma forma, Salomão, assim, eu me coloco à disposição, a acesso a todo mundo na empresa. Quando eu vou me reunir, quando eu vou conversar, eu friso muito isso. Qualquer um tem acesso à minha sala, qualquer um tem acesso a mim para chegar, conversar, tirar uma dúvida, pedir uma explicação. Várias vezes eu falei, não, vai lá, procura a nossa supervisora do RH, chama ela aqui, vamos conversar, para a gente deixar o funcionário realmente ciente do que cabe, do que não cabe, e aí sim, se ele achar que não cabe, ele vai buscar depois o que ele acha que é o correto, entendeu? Mas eu procuro me botar bem acessível a todos os funcionários para justamente não ter isso de vou sair, não vou falar, não vou perguntar, entendeu? Então não tem isso lá. Legal. Isso aí. Um comercial? Vamos lá? E a gente já volta. Tem lugares que alimentam e tem lugares que acolhem. No Essenza Restaurante, o dia começa às 6 da manhã, com um buffet de café completo,
bebidas e sabores que despertam o melhor do seu dia. E no almoço, um buffet especial assinado pela chefe Aline Moraes, com pratos variados e ingredientes selecionados. Tudo isso em um ambiente moderno e climatizado. Entrada pela Avenida dos Bancos, ao lado da Caixa Econômica Federal. Essenza Restaurante, sabor que acolhe. Conforto, praticidade e excelente localização em Barcarena tem nome: Hotel Urbano. Na sede do município ou em Vila dos Cabanos, o Hotel Urbano oferece quartos confortáveis, com TV, frigobar, café da manhã completo e estacionamento privativo. Tudo isso com diárias a partir de R$ 170. Seja a trabalho ou a lazer, escolha quem entende de bem-estar. Hotel Urbano. O conforto mora aqui. Voltando aqui com o Diogo e Beatriz Bairral, em Grupo Bairral. Grupo Bairral. De transporte, logística, né? Que você precisar aí. Você está com um terreno ruim, quer melhorar esse terreno? Conta com a gente. Pronto. Está pensando de motorista aí para pilotar seus veículos pesados? Conte aqui com a também. gente. Entendeu? Então, tudo que você precisa nessa área, a empresa Bairral está aqui. Grupo Bairral para solucionar os seus problemas. Não fique desesperado, não. Você que está aí passando um perrengue que não é fácil, não, né? Às vezes as pessoas pensam que é fácil. Manutenção em máquina pesada é absurdo de caro. Isso aí, é verdade. Então, às vezes, em vez de você comprar uma máquina para fazer um serviço, contrate a empresa aqui, que é muito mais fácil, não é isso? É isso aí, com certeza. Perguntas, Guilherme? Vamos falar de desafios novos, né? O site da Bairral está lá com bastante informação, né, sobre os tipos de serviço, vocês atuando agora em novos segmentos de mercado, vendo o que é mais viável atualmente, o que não é. Mas a gente pode até tratar, acho interessante vocês tocaram nesse assunto, da questão desses contratos de experiência que está tendo. Querendo ou não, abre uma margem gigantesca para vocês investirem com segurança, né, irem atrás de equipamentos modernos, mais novos, pela segurança desses contratos que estão acontecendo de experiência para vocês. Como que está sendo isso, avaliando atualmente todo o cenário em Barcarena de expansão, de crescimento? Com certeza. Guilherme, assim, o inicial, a gente enxergar a oportunidade e chegar num consenso ali interno falando vamos apostar, então quando entra um contrato teste desse, toda a parte de investimento está por nossa conta ainda. A gente está acreditando muito que aquilo vai dar certo. E se não der, ficou um investimento meio frustrado ali que vai ter que ser absorvido numa outra hora, numa outra oportunidade. Mas a gente, como falei, vivendo muita experiência na área, enxergando muitas possibilidades e oportunidades, a gente vem apostando muito nessas inovações. Tá? Questão dos elétricos, questão dos teleoperados. E aí a gente está com uma outra ideia de um outro teleoperado também, que a gente já está trabalhando para poder atender justamente a Hidro também. Então eu acho que a nossa pegada é mais essa, de trazer novidade, de trazer qualidade num preço competitivo, entendeu? Para a gente poder fazer a diferença, entendeu? Acho que a ideia é essa, a gente sempre entregar algo fazendo a diferença, com qualidade, e agora levantando essa bandeira aí da sustentabilidade. Cara, que empresário que não já arriscou, né? Que quebrou, sim, que haja visto o homem mais rico do mundo, né? Exatamente. Daí o Elon cara Musk quebrou um monte de vezes, arriscou até que deu certo. Faz parte. Né? Então, cara, o empresário que não arrisca, eu acho que ele não cresce. Né? Acho que o arriscar e o errar ele faz parte, né? Mas a gente vê que o mercado de transporte ainda é um mercado que é muito desafiador, né? Eu queria perguntar para vocês qual é o maior desafio hoje com esse mercado. A gente que hoje aqui, além de ser uma área portuária, eu não canso de falar isso porque nós recebemos aqui diretores de grandes empresas aqui da área portuária e falou que
A Barcarena, além de indústria, também área portuária, né? Área de logística, então eu vejo muita gente investindo em logística aqui, né? Terminal logístico, né? Tem gente que está apostando muito nisso pelo crescimento que Barcarena tem se tornado a cada dia. Mas aí, e tem muitas empresas na área de transporte aqui dentro também. Sim. Tem. Né? E aí eu pergunto para vocês, hoje qual é o maior desafio nesse mercado? Permanecer e ganhar dinheiro, né? Assim, Salomão, a gente hoje é uma empresa com pouco tempo de vida demais. A gente tem 6 anos. Isso para a empresa é muito pouco. Tá? Eu acho que hoje eu enxergo assim, o maior sonho nosso é buscar uma estabilidade. Uma estabilidade comercial, uma estabilidade financeira, que a gente vive nossos altos e baixos. A gente conseguir essa paz e essa tranquilidade. Hoje aqui na região tem muita gente apostando, começando, faz parte, tem muita gente querendo empreender, entendeu? Às vezes não enxerga as dificuldades que a gente está passando, complica um pouco nossas negociações, nossos projetos, que a gente já enxerga o que a gente tem que entregar, enxergando todos os custos. Muita gente que está começando, às vezes não enxerga, aposta que vai dar certo e não dá, e aí complica muito os nossos projetos, tá? Mas, assim, hoje eu acho que o principal objetivo nosso, pelo menos eu enxergo, a Bia não sei, mas é buscar essa estabilidade, que a gente hoje vive muito altos e baixos, e isso tira muito sono da gente. A gente que empreende, eu acho que vários passam por isso, tem dias que a gente não dorme pensando amanhã o que eu vou fazer para conseguir resolver esse problema, entendeu? E isso consome muito a gente. Eu acho que é isso, a estabilidade, a segurança financeira e comercial. Eu acho, assim, a empresa, hoje, até acho que esse momento, que acho que ainda há alguns anos, todo o nosso esforço, ele é dedicado para o crescimento da empresa e não para o nosso benefício, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho funcionários que recebem mais do que eu. Então, por quê? Porque eu quero trabalhar com pessoas altamente qualificadas, então, mas eu tenho a minha renda da advocacia. Então, fazer aquela mescla de que eu não vou tirar hoje o dinheiro para mim, porque eu vou investir na minha empresa, eu vou investir no crescimento dela, para que lá na frente a gente consiga essa estabilidade. Então, eu acho que é esse investimento de tempo, de energia, de dedicação, para que a empresa ela consiga florescer, ela consiga criar raízes, se estabelecer, e a longo prazo, sim, a gente ter ali a nossa segurança financeira, ter uma estabilidade operacional que vem através de contratos mais contínuos, porque como a gente trabalha principalmente com alocação, com um maquinário pesado, eles normalmente têm um período de atuação maior na época do verão e menor na época do inverno por causa das chuvas. Ninguém vai fazer terraplanagem com chuva. Então, a gente tem essas variações de atividades dentro da empresa. Períodos de pico e períodos que a gente ali trabalha, né, com menos pessoas, enfim, roda menos. E isso também gera um receio até com a nossa equipe, né? Porque a gente cresceu, a gente normalmente às vezes dobra da quantidade de funcionários. Então, a equipe indireta que está ali para atuar... Hoje estamos com 203 funcionários. Com a perspectiva ainda desse ano de chegar ali a 300, né? E no início, assim, ano passado também chegamos a 275, mas também fomos a 100 e alguma coisinha. Uhum. Então, a gente tem uma variação muito grande de funcionários em decorrência, principalmente desses contratos pontuais que acontecem, né? Uhum. É específico para essa obra, é 8 meses. Então, a nossa equipe também tem essa sazonalidade. E o nosso objetivo é justamente ter esses contratos que tragam um diferencial, que a gente consiga ter uma prestação de serviço contínua, para ter tanto
aquele recurso garantido, né, durante um tempo, quanto também para a gente conseguir manter a nossa equipe. Hoje, a gente já está conseguindo fazer isso, né? Logo nos primeiros anos, a gente tinha muito isso. Aumentamos a quantidade, então, de equipamentos, de pessoas, então a gente tem que contratar mais pessoas para a área mecânica, mais pessoas ali para a área administrativa. A gente desceu o quantitativo, então manda pessoal embora. E assim, são pessoas que a gente já criou ali, né? Sabe que são bons funcionários, que prestam um bom serviço e que a gente, poxa, não é porque a pessoa não desenvolveu bem, mas é porque, de fato, hoje a nossa estrutura de atividade diminuiu. Então, isso trazia também um desgosto, né? Nessa de, às vezes, ter que abrir mão de alguns funcionários que eram bons funcionários, mas que, por esse período de baixa, a gente não conseguiria manter no nosso quadro. E aí, esses contratos de longo prazo, né, que a gente começou a conseguir, 2, 5 anos, trazem essa segurança, né, da realização das nossas atividades, de conseguir manter o nosso quadro, do funcionário também estar mais seguro de continuar suas atividades dia a dia. Legal. Então é desafio mesmo, né? É desafio. Assim, a gente vê que ainda empreender, não só no Brasil, mas como no mundo. Mas aqui no Brasil é um grande desafio, principalmente pela quantidade de impostos, que são impostos sempre. Né? Que é um funcionário que podia estar valendo X, é YZ, né? Não reclamaria se fosse bem administrado. Também. Mas, também. Infelizmente, a gente vê que não tem essa excelência. Infelizmente, né? Então tem muitas empresas saindo daqui, infelizmente, atravessando a ponte, Guilherme. Tem muitas empresas atravessando a ponte, indo para o Paraguai aqui do lado, por conta de custo mesmo, né? A gente vê que... Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? Faz parte. A gente aposta tanto assim, a gente acredita tanto que a empresa tem o nosso sobrenome. Entendeu? Então a gente acredita muito que vai dar certo, a gente aposta muito. Não, eu acho que a empresa já deu certo, porque a empresa que não dá certo, com 6 anos já tinha quebrado. Entendeu? Então vocês têm uma saúde financeira, talvez vocês ainda não estejam aonde vocês querem, mas a saúde financeira tem. Porque se não tivesse, cara, não permanece. Uma empresa não suporta se ela não tiver... se ela não estiver já no mercado, se ela não estiver já consolidada, porque é uma empresa que já está consolidada, uma empresa que pega contrato de 5 anos, 5 anos é garantia de carro. Exatamente. Entendeu? Então, você vê que nem todas as marcas dão 5 anos de garantia. Então, se uma empresa faz uma contratação de 5 anos, é porque entende que a empresa de vocês é uma empresa boa. Sim. Por isso que eu comecei dizendo que era uma case de sucesso. Entendeu? É uma empresa caminho. que está crescendo, né? Então, ela vem crescendo. Isso aqui é bacana. E assim, minha vida toda foi como CLT, então a gente enxerga muito também o outro lado, a gente busca entender muito como é do lado de lá. Hoje a gente está do lado de cá, mas a minha vida inteira foi do lado de lá. Então quando a gente fala em 200 famílias, 200 pais e mães de famílias, a gente sente a responsabilidade, o peso, tenta buscar, tenta segurar, tenta manter, porque a gente aposta muito na mão de obra também. E o cálculo é esse aí, ó. Uma média de 4 pessoas por família vezes 200, Guilherme. É muita gente. A gente está falando aí que de 800 pessoas, Então é gente pra caramba. É bastante gente. Que depende dessa vaga de emprego. Que tudo dê certo. De muita responsabilidade, de muita dedicação. A gente aposta aí que a gente está no caminho certo. E aí, meu amigo? Fica para a gente encerrar, já que a gente já está no nosso tempo. Fica alguma grande lição de aprendizado nesses 6 anos aí, 7 anos de By-How, que vocês gostariam de compartilhar com quem ainda tem medo de empreender, ou que ainda tem medo de arriscar, de fazer grandes investimentos? O que vocês podem deixar de recado aí? Olha, eu ia falar para comece, assim, do jeito que der para começar. Por exemplo, como eu falei, assim, a gente começou... funcionária sentada ali do meu lado numa mesa, e depois uma. E aí a gente vai estruturando. Você tem que primeiro fazer, e depois você vê como você vai conseguir estruturar o seu processo, resolver os seus problemas, mas faça. Comece que você vai dar conta, você vai conseguir resolver. O problema chega, e aí você resolve. É isso mesmo, Guilherme.
Eu acho que é apostar, acreditar, com muita responsabilidade também, porque você, como a gente falou agora, você vai estar lidando com mão de obra que comandam famílias, então é de fundamental importância ter essa responsabilidade, tá? E acreditar que vai dar certo. A oportunidade está tendo muita na região, desde o pequeno até o médio, até o grande, eu acho que tem mercado para todo mundo. Esses dias eu estava conversando com o Marinaldo, e aí a gente trouxe uma empresa de fora, a gente pegou um contrato que eram muitos equipamentos, a gente não tem, e busca parceiros fora que tem. A gente trouxe. E aí, com o tempo, ele, eu vou alugar um ponto aqui para mim, eu estou pensando em ficar e não sei o quê. Pô, o cara vai ficar. Faz parte. É isso mesmo. Tem mercado, a gente não consegue abraçar tudo sozinho. Eu prefiro ter um cara do meu lado amigo do que ele chegar aqui e achar que eu sou inimigo dele. Então, tem um espaço que vale isso, o comprometimento, a entrega, é isso, tem mercado para todo mundo. Legal. Vale. Diogo e Beatriz Bairral, às vezes eu quero... É origem da onde esse nome? Hein? Portuguesa. Portuguesa. O meu é Gonçalves, eu sou português, mas também. Mas assim, queremos agradecer demais a presença de vocês, conhecer a empresa de vocês, saber que aí daqui a pouco vai ser líder no mercado, não tenho dúvida, né? Pela qualidade e pela entrega de vocês. E nós vamos deixar depois ali o telefone... Vai estar na descrição do vídeo, né? Então, se você quiser fazer contato com a empresa, vai ficar na descrição do vídeo. Mais uma vez, agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho. Como disse o Guilherme, tem muita gente que acompanha o nosso trabalho, tem muita gente que curte, mas não se inscreve no canal. Aí é complicado. Entendeu? Às vezes a gente vai lá, tem uma galera lá e ninguém se inscreve, porque às vezes até esquece ou não sei o que acontece. Preguiça. Mas vamos lá, acompanhe o nosso trabalho, deixe o seu like aí, que a gente tem costume de dizer isso aqui também, né? E quero convidar você a assistir o resto da nossa programação. Guilherme, o que vai ter de receita para a semana que vem? Já tem novidade aí? Tem uma entradinha gravada também, já pronta para soltar, que é o... tomate cereja, brusqueta, né? Brusqueta. Uma brusqueta. Para quem gosta, tá aí, ó. Brusqueta de gorgonzola com tomate cereja confitado. Esse aqui é o Guilherme, ele faz um programa que é o Chefe em Casa. Essa é bem simples. Você tá com olha, eu comigo na cozinha. Tu gosta de cozinhar, cara? Pô, meu lazer, meu hobby preferido é aí cozinhar. Sim. Essa receita é pro Felipe Lisboa, que ele comeu a primeira vez, aí agora ele fica uma brusqueta toda hora me mandando mensagem. Então, de repente pode fazer um Chefe em Casa com ele, Guilherme. Vai gravar lá em casa. Aí, ó, fica legal. Tem um restaurante em Belém, Família de Itália, eu ia lá muito para comer a brusqueta deles. Isso é o melhor deles, né? O pomedorinho. Mas pararam, não vendem mais. Só no outro, no Sicília. Mas é excelente a brusqueta muito deles. Bom. Vale muito. Se prepare aí que vai ter um Chefe em Casa com o Diogo. Vamos combinar. Acompanhe amanhã o nosso programa Papo Livre, também está recheado. Amanhã não. Na quinta. Eu tô pensando que hoje já é quarta. Não, é terça-feira. Tá, vamos lá. Então, na quinta-feira, amanhã tem o das meninas, né? Laís em Dose Dupla. Laís em Dose Dupla, programa de mulheres. Depois tu pode vir também nesse programa que é top, viu? Legal. É só mulher. É só papo de mulher. Legal. Tá? Então, se inscreva mais uma vez, acompanhe a nossa programação. A gente faz um trabalho aqui voltado para você. Tá bom? É isso, Guilherme? É isso aí. Cabanos TV, mais conteúdo à identidade. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade.